Ó, então eu vou terminar com inferência estatística. Eu vou ver se eu faço alguns exercícios hoje aí, pra não pegar tanto. Já é 10 horas já. O objetivo, então, é estimar, né, o valor dos parâmetros da população a partir de dados obtidos de uma ou mais amostras, de maneira controlada. Então, até aqui, a gente pegou lá ao acaso, né, pegou ao acaso lá umas amostras, né? E aqui não, aqui eu vou, além de pegar a amostra, eu vou tentar inferir os parâmetros da população a partir dos dados obtidos de uma ou mais amostras de maneira controlada, né? E aí, como que eu faço essa inferência? Através de dois jeitos: ou o teste de hipótese, uma população X, qual o modelo que melhor a descreve, acabamos de falar isso, que é o bairro, né? E a estimação de parâmetros, que eu vou tentar estimar os parâmetros. Dado o modelo, quanto valem os seus parâmetros? Né? Cara, sei lá. Zona Sul é uma hipótese, né? A hipótese é que Zona Sul votasse mais o candidato B, porque ele está prometendo coisa melhor lá do que o A, né? Uma hipótese que eu levantava, né? E quanto que vale esse parâmetro? Será que todo mundo está votando por causa disso mesmo? Né? Algumas definições, então. A estimativa pode ser pontual, né? É um valor único, estimado para um parâmetro populacional. A estimativa pontual menos tendenciosa da média populacional é a média amostral, né? Então eu faço pontualmente essa estimativa. Intervalar é um intervalo ou amplitude de valores usado para estimar um parâmetro populacional. Então eu vou usar um intervalo para estimar. O nível de confiança, que aqui é onde eu quero chegar também, que é o erro, né? A probabilidade que a estimativa intervalar contém o parâmetro populacional, supondo que o processo de estimação é repetido um grande número de vezes, que é o que a gente acabou de falar. Como é que é melhor o nível de confiança? Eu vou ter que ir lá e repetir. Eles vão lá e repetem de novo a pesquisa. Faz de novo a pesquisa. Vai fazendo de novo para aumentar o nível de confiança. E a margem de erro, que a gente também falou agora há pouco, é às vezes chamada também de erro máximo da estimativa ou tolerância de erro. É a maior distância possível entre a estimativa pontual e o valor do parâmetro que ela está estimando para uma média populacional em um desvio padrão conhecido. A margem de erro é, ó, então o ZC vezes o desvio padrão, né? Então é igual ao ZC vezes desvio padrão dividido pela raiz de N, ó. Então a margem de erro para a média com o desvio padrão conhecido. Quando são atendidas as duas condições a seguir: a amostra tem que ser aleatória e pelo menos um dos seguintes é verdade: a população é normalmente distribuída ou N é maior ou igual a 30. O que seria o normalmente distribuído? Não falar em inglês. A minha distribuição, cadê o meu gráfico? A minha distribuição populacional normal tem que ser nesse gráfico aqui, o que não é realidade, né? Ela não é desse jeito sempre. Esse seria a distribuição normal, né? Esse gráfico aqui que a gente viu. Tá. Então você calcula essa margem de erro, né? Ou um número tem que ser maior ou igual a 30. Aqui também eu acho até pequeno, né? De acordo com o que você vai fazer, né? Então, construindo intervalo de confiança, né? Você vai verificar se o desvio padrão é conhecido, se a amostra aleatória e a população é normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30. Encontrar as estatísticas, né, em si, fazer o cálculo. Ó. Encontrar o valor crítico, você vai usar a tabela, ó, do apêndice B, que aí já tem uma tabela para você encontrar o valor crítico que a gente acabou de ver lá. Calcular o limite inferior e superior, né? E um intervalo de confiança C para uma média populacional é a média menos o esperado, menor que a média mais o esperado, mais o E, né? Então, como é que ficaria esse trem aí no exemplo, né? Uma estimativa pontual. Coloquei
quatro exemplos, acho aqui. Então, o pesquisador está coletando dados sobre funcionários de mercearias, tal. Os dados listados a seguir representam a amostra aleatória do número de horas, tal. Aí, o que ele fez? Pegou 40 funcionários de diversas mercearias no condado. Encontra a estimativa pontual da média populacional. Ele vai colocar a média amostral dos dados, ó. É a somatória de X, vai somar todos esses caras aqui, dividir pelo total, que é 40, ó. Deu 29,6. Então, a estimativa pontual para o número médio de horas semanais trabalhadas por funcionários é de 29,6 horas. Essa é minha estimativa pontual. Agora, você vai supor, né, que não seja igual à média real da população. Provavelmente está muito próxima dela. Para formar a estimativa intervalar, ou seja, o intervalo, né? Use a estimativa pontual como centro e depois adicione e subtrai a margem de erro. Por exemplo, se a margem de erro for 2,1, então a estimativa intervalar seria de 29,6 a 31,7. Essa parte até é mais tranquila, né? Você vai pegar a margem de erro, que é o que acontece lá nas eleições. Ele fala quanto que deu, percentual, mais ou menos o valor, né? Então, margem de erro para a média, né, com o desvio padrão conhecido, você pode calcular através dessa forma. Aqui ele já me deu a margem de erro, 2,1 aqui. Então, só você fazer 29,6 menos 2,1, 29,6 mais 2,1 dá o meu limite superior e inferior, né? Então, uma estimativa intervalar, é um intervalo, que é o que normalmente eles usam também na eleição. Eles não te falam o real, falam 60% mais ou menos 4, né? Que é a minha erro. E aí, para você encontrar a margem de erro também, ó, se você tem aqui o desvio padrão conhecido, 7,9 horas, e a amostra é aleatória, né? E N é 40, ou seja, maior que 30, você pode usar a fórmula E dada. O Z-score correspondente ao nível de confiança de 95% é 1,96. Da onde ele tirou isso? Da tabela. Também em algum lugar aqui da tabela tem esse Z-score. Ele já falou, ó, é 1,96. Isso implica que 95% da área sob a curva normal padrão está no intervalo de mais ou menos 1,96, desvio padrão da média, né? Como mostra a figura 6.1. Vou colocar ali, já tem a próxima slide a figura. E aí você tem a distribuição das médias. Então, usando os valores aí do Z-score 1,96, desvio padrão 7,9 e o N 40, você coloca dentro dessa forma, me deu aproximadamente 2,4. E tá aqui a figura, ó. Então, menos 1,96, o meu Z zerado aqui, né, ó, é 1,96 acima, e aqui o 0,95, que é a minha confiança, né, que você tem, e 0,025 e 0,025 é o que você sai fora do intervalo de confiança. Ou seja, conforme você vai mais para a cauda do gráfico, você tem menos confiança no dado que você está olhando, né? Então, ó, interpretação, você está 95% confiante de que a margem de erro para a média populacional é de mais ou menos aí 2,4 horas, né? Que seria o cálculo que ele fez aqui do erro, né? É um nível de confiança então 95%. 5%, então eu não tenho mais muita certeza nesses cantos aqui do gráfico, ó, do que está acontecendo. Para construir intervalo, né? Então, o que você faz? No exemplo 1 e 2, você pega a média, 29, e o E, né? E aí você coloca o limite inferior, que é a margem de erro, e soma. Se você pegar a média e somar, você tem o limite superior. Se você pegar a média e subtrair, você tem o limite inferior. E aqui você vai ter a representação geométrica do intervalo, ó, que pode estar entre 27,2 e 32. Ó. 95% de confiança, podemos dizer que o número de médio de horas trabalhadas está entre 27,2 e 32 horas. Então,
eu tenho 95% de certeza que a galera que eles pesquisaram tá entre esse tempo de horas trabalhadas aqui, ó. Distribuição T, já está terminando. Em situações da vida real, o desvio padrão é desconhecido. Se eu não tenho desvio padrão, então você tem que construir um intervalo de confiança para uma média populacional, no qual o desvio padrão não é conhecido. Então, para uma variável aleatória que é normalmente distribuída, ou aproximadamente, né, normalmente distribuída, a variável média amostral comporta-se tal qual o outro modelo, a distribuição T. Então, nem sempre eu não tenho esse desvio padrão aí, né? Ou não consigo calcular, sei lá, né? Só tem o valor lá, e aí? Como é que eu vou fazer? Eu faço com essa distribuição T, né? Ó, que são várias curvas, normal, padrão aqui que ele tem, né? Ó, dentro desse gráfico, né? E aí você vai ter aqui graus de liberdade, né? Que o que seria isso? Por exemplo, números de cadeira em uma sala de aula é igual ao número de alunos. 25 cadeiras e 25 alunos. Cada um dos 24 alunos que estão para entrar na sala de aula tem a escolha, tem o poder de escolha, né? De qual cadeira ele quer sentar. Mas o último não tem. Então, os outros 24, né, tem grau de liberdade de escolha. E o último não tem. Então, vai alterar as curvas de acordo com essa liberdade, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar os valores críticos, né, ó, de T com N igual a 15, ó, no caso, confiança 95%, aí vai olhar também na tabela, ó. Aí eu achei aqui o valor de confiança, coloco no gráfico centro e coloco menos 0,2145 e 2,145 para a direita. Então, para uma distribuição T com 14 graus de liberdade, 95% da área sobre a curva está com esse T de menos 2,145 a 2,145. Então, o que seria esse T? O que eles acharam para substituir o desvio padrão, que nem sempre é conhecido, né? Através de uma tabela, ó. Eles pegaram várias curvas aqui e foram criando uma tabela para eu chegar num valor aproximado. Explicando a grosso modo seria isso, né? Aí ele também passa um fluxograma, né, de qual distribuição normal padrão você deve usar, né? E se você usa essa distribuição T. Então, se o desvio padrão é conhecido, você usa essa fórmula aqui, ó. Se não é conhecido, né, e a população tem que ser normalmente distribuída ou N maior ou igual a 30, que é o número de amostras que você pegar, então você vai usar com a distribuição T, ó, né? Que seria essa outra fórmula aqui para você usar. Se você tiver o desvio padrão, melhor, né? Aqui ele coloca como construir intervalo de confiança de novo. Vai colocar aqui com 16 cafeterias outra vez, ó. Acho que até ficou meio repetitivo. Agora com TC só. Então como que se aplica com esse TC, ó? Com graus de liberdade, né? E aqui ele achou, ó, no apêndice B, o TC 2,131. Ele pega pela tabela e joga os valores lá dentro, ó, e calcula o intervalo, né? E por fim, essa aqui quadrado, né, que é uma distribuição pontual para o desvio padrão, né? É a melhor estimativa não viesada, né, do que quadrado é o S quadrado. Então aqui ele faz uma distribuição aqui quadrado com N menos 1 graus de liberdade, né? Lembrando que é o que eu falei ali no exemplo, né? E aqui ele vai fazendo uma estimativa também com várias curvas, para eu tentar chegar no menor erro possível, né? Faz o intervalo de confiança, aí é tudo um monte de fórmula que eu deixei aí pra gente ter também que eu falei pra vocês. Tomara que é muita fórmula pra gente decorar, se você for ver, né? Fora o que a gente usa na tabela, né? E aí ele aplica para construir os intervalos de confiança, ele vai aplicando as fórmulas aqui, ó, do XR e XL, ó, limite superior e inferior, né, ó, e chega aqui
no intervalo de confiança aqui também, baseado nessas formas que eu deixei aqui, ó, com esse monte de letra aí para vocês. E é isso.